que temos visto ultimamente com relação à Covid parece mais um ambiente de torcida de futebol do que um ambiente de considerações científicas. Estamos vivendo tempos de verdades absolutas que não existem na medicina. Nessa situação, no que diz respeito especificamente à Covid, fica muito difícil avaliar e emitir opiniões sensatas, sujeitas a múltiplas variáveis e que frequentemente mudam ao longo do tempo. Vejamos a recomendação do uso de máscaras como medida preventiva na Covid. No primeiro semestre de 2020, logo no início da pandemia, vários formadores de opinião e vários organismos internacionais e nacionais afirmaram que as máscaras não deveriam ser usadas por quem não estivesse doente. Levamos quase 6 meses para que houvesse uma mudança de posição e para que as máscaras pudessem ter um efeito importante na prevenção da doença. Essa demora aconteceu porque as pessoas assumiram lados ao invés de se mostrarem abertas ao diálogo e à mudança de opinião. Infelizmente, esse tipo de comportamento continua presente, seja nas considerações sobre a volta às aulas, seja nas diversas recomendações relacionadas à vacinação. Nos congressos médicos, é comum que assuntos controversos sejam apresentados em uma sessão em que 2 debatedores apresentam posições antagônicas na tentativa de se chegar a um ponto de equilíbrio. Ouvir o contraditório é fundamental. Nesse contexto, vou analisar a recomendação da vacinação para os adolescentes. A grande determinante da vacinação dos adolescentes, além da disponibilidade das vacinas, é a relação risco-benefício. O risco de eventuais eventos adversos da vacina, frente aos riscos de ter a doença e suas complicações, é favorável à recomendação da vacinação? Para darmos essa resposta, temos que considerar 1. O momento epidemiológico, sabendo que o cenário da pandemia sofre variações consideráveis em curtos espaços de tempo, sendo que quanto maior a taxa de casos, maior o risco de doença e maior o benefício da vacinação. E 2. A experiência com a vacinação, sabendo que os dados relacionados a benefícios e riscos são recentes, mas vêm sendo rigorosamente acompanhados. Temos estatísticas mostrando que crianças e adolescentes brasileiros apresentam quadros de Covid mais graves do que os dos Estados Unidos. Essa variação estaria muito provavelmente relacionada ao acesso a recursos médicos adequados. Em função disso, seria conveniente que nossos adolescentes fossem vacinados rapidamente. Mas, como disse, a relação risco-benefício varia com o momento. No dia 17 de setembro, o Brasil apresentava uma média semanal de 70 casos por milhão, enquanto os Estados Unidos apresentavam 444 casos e o Reino Unido 426 casos por milhão. Os dados são do site Our World in Data, mantido por pesquisadores da Universidade de Oxford. O temor com relação à vacina da Pfizer em adolescentes se refere principalmente à ocorrência rara de miocardite, uma inflamação do coração, muito mais frequente no sexo masculino e quando da administração da segunda dose. Os dados mostram que, na grande maioria dos casos, essa condição tem evolução benigna. Mas onde foram tratados até agora a maioria dos casos de miocardite relacionados à vacinação? Nos Estados Unidos. Será que o cenário será idêntico aqui? Se os eventos adversos estão concentrados na segunda dose e se os adolescentes apresentam doença menos grave na grande maioria dos casos, não seria mais interessante e prudente avaliar um grupo vacinado com apenas uma dose da vacina da Pfizer para saber se esse esquema reduzido poderia ser suficiente? E como está o perfil de segurança das outras vacinas para os adolescentes? As respostas a essas perguntas não impedem que comecemos já a vacinação dos adolescentes, visto que a situação epidemiológica pode mudar a qualquer momento. Mas essas respostas são fundamentais para a tranquilidade dos pais e responsáveis pelos adolescentes e vão constituir a base para a decisão com relação à vacinação das crianças. Eu não tenho as respostas para essas perguntas, mas se não fizermos as perguntas, jamais teremos as respostas. Com a palavra,
as sociedades das especialidades envolvidas na Covid e os centros nacionais de pesquisa. Menos posições extremadas, menos respostas precipitadas e mais discussão equilibrada nos ajudariam muito nesse momento. Obrigado.